Daqui Esta a pouco. conferência será gravada agora. Boa tarde a todos, boa tarde, Eni e Bia, nossa eterna ajudante aí com você. Boa tarde, Isabela Gugel. Obrigado por essa parceria. Agradeço muito em nome do Instituto Surdofoto. Anderson, seja bem-vindo. Prazer em te conhecer. Isa Aguiar, seja bem-vinda. Bem-vinda, doutora Kelly. Muito obrigado por ter aceito o convite. Estamos ansiosos para te ouvir. Tá bom? Isabela, com você. Bom, hoje nós vamos ouvir a doutora Kelly, né, que é uma pessoa que vai falar do lugar, né, dos direitos e dos deveres. Quando a gente fala em direito em inglês, a gente tem que lembrar que existem duas vias, duas mãos, né, dos direitos e dos deveres das pessoas com deficiência. A gente teve aqui também na live passada a Ana Cláudia, vocês lembram da Ana Cláudia, né, Emília? Ana Cláudia. Falamos também sobre isso, Ana Cláudia também é advogada, então nós estamos numa série que a gente vai falar muito sobre essa questão das leis. Vimos o quanto a gente ainda tem que avançar e o quanto a gente já avançou. Né? Tem que olhar também para o que a gente conseguiu e valorizar o que a gente já conseguiu. Então, doutora Kelly, com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, João. Muito obrigada pelo convite, Isabela. Obrigada pela presença da Eni, do Anderson, da Isa. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho, né? Eu não quero falar sozinha, porque eu acho que o importante é justamente o diálogo, é a troca de experiência, né? A troca de conhecimento. Não estão me ouvindo? Está me ouvindo, João? Ah, tá. Então, o João me convidou para a gente falar um pouquinho sobre mercado de trabalho da pessoa com deficiência, né? Antes eu gostaria só de me apresentar, eu sou a Kelly Assunção Colares, eu sou professora de matemática, sou pedagoga, advogada, sou militante na causa da pessoa com deficiência. Hoje eu estou coordenadora de educação das APAES de Brasília, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Nós temos lá na PAI de Brasília, hoje nós atendemos cerca de 450 pessoas com deficiência intelectual e múltipla. O nosso foco principal é justamente a preparação, inserção e acompanhamento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no mercado de trabalho de Brasília, tanto pela lei de cotas, né, quanto pelo mercado apoiado. Então, hoje nós temos empregados que nós acompanhamos pela lei de cotas, cerca de 255 pessoas com deficiência intelectual. Caiu um pouquinho esse número agora na pandemia, né, que eu acho que é um tema também que a gente pode abordar. Mas, assim, eu acredito que foi uma vitória muito grande, porque a gente já está conseguindo novas vagas. Essa semana mesmo nós já empregamos, nas 2 últimas semanas, já abriram cerca de 15 vagas para pessoa com deficiência. Então, isso é um grande ganho se formos analisar o cenário político e econômico, né? Principalmente econômico, que nós vivemos com o desemprego já chegando à casa de 14 milhões de brasileiros. Então, assim, eu acho que isso é um ganho para a pessoa com deficiência, para nós que lutamos juntos, né, pela inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Isso mostra que as empresas, elas estão mais sensíveis, né, à causa social. Elas estão percebendo que a pessoa com deficiência, elas são sim capazes de exercer o trabalho proposto. Basta que tenha adaptações, né? A gente está observando aí também o crescimento do anticapacitismo, né? Que é muito importante a gente tratar também desse tema, porque hoje uma das dificuldades grandes da nossa sociedade e que a pessoa com deficiência enfrenta é essas atitudes, né, preconceituosas e capacitistas. A gente vai empregar, vai na empresa, as pessoas ficam olhando assim, gente, eles conseguem. Sim, eles conseguem. Eles são como eu e você. A diferença é que eles precisam, às vezes, de um apoio, de uma acessibilidade, de quebras de barreiras.
né? O que não pode é a empresa negar o trabalho, dizendo, como a gente vê muito, que a pessoa com deficiência não é capacitada. Ela não tem o que eles querem de conhecimento, mas eles também não querem capacitar, não querem ensinar. Então, eu acho que essas atitudes, né, que nós temos combatido com veemência hoje, quando falamos de mercado de trabalho para pessoa com deficiência. Então, na PAI, além de acompanhar, né, essas pessoas que a gente auxilia, nós funcionamos como um link, né? As empresas nos procuram, porque elas precisam preencher a lei de cotas, e hoje nós temos também empresas que procuram, que não precisam preencher a lei de cotas, elas procuram por responsabilidade social. E isso sim é inclusão, elas procurarem porque elas acreditam na pessoa com deficiência, na capacidade laborativa, por acreditar que a pessoa com deficiência vai agregar valor à sua empresa. Então, isso é importante. Isso é vencer a exclusão, né? E a gente a gente vê, eu fico muito feliz, mesmo que seja um hoje, um daqui um mês, me dá uma alegria muito grande, porque a gente, devagarzinho, né, com trabalho de formiguinha, a gente vai avançando. Se a gente olhar um pouquinho atrás, né, João, a gente vê na história que a pessoa com deficiência, e quando a gente fala pessoa com deficiência, não é só a pessoa com deficiência intelectual, né? A gente não está falando, apesar de ser um grupo de pessoa que sofre, né, muito preconceito. Mas a gente vê que ela saiu de uma situação, né, histórica de total exclusão, de uma análise da deficiência somente de um modelo médico, né, de assistencialismo, e hoje a gente vê a pessoa com deficiência sendo protagonista da sua história, né, em várias frentes, principalmente na área do trabalho, que é a área, né, que a gente tem um pouco mais de conhecimento, porque acompanha um pouco mais. Então, a gente vê... Pode falar, João. Gente, vocês podem me interromper, porque eu vou empolgando, sabe? Sim, ótimo. A gente adora pessoas empolgadas, viu? É o seguinte, aqui nós tivemos, passando nessa sala, o Fernando Bezerra, que é um fotógrafo antigo aqui de Brasília, muito, muito gente boa, muito bom fotógrafo, e saiu um compromisso. Ele é do Sindicato dos Fotógrafos. Eu também sou fotógrafo, então sou colega dele. De nós levarmos, quando passar essa pandemia, fazermos uma visita das pessoas com deficiência ao Sindicato dos Fotógrafos. Porque nessas conversas, e por isso que nós todos aqui prezamos tanto essa conversa, essa roda de conversa, porque tem saído algumas ideias interessantes, ideias boas, como essa do Bezerra. A Eni, que é lá de Maringá, no Paraná, ela é responsável por uma instituição que cuida das pessoas com deficiência. Depois você fala, tá, Eni? Então, ela está começando um trabalho lá e ela tem dito aqui do que ela aprendeu aqui e está levando para lá, para o Paraná. Então, quando você diz, doutora Kelly, esse trabalho de formiguinha, que já tem empresa que já reconhece por si só, sem precisar de lei, de contratar, fazer esse trabalho social, isso me dá uma alegria que você nem imagina. Não é verdade? É isso que nós estamos aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a lei de cotas. Sim. Ela atende, ela é deficitária, precisa de ajustes. Deixa eu lhe dizer, eu trabalho no Senado, eu sou chefe de gabinete de um senador, o senador Teomário Mota, e algumas das ideias que a gente discute aqui podem virar lei, podem aperfeiçoar as leis. Tá? Então, isso é muito importante, eu fico muito atento a isso. Bom. Com certeza. Eu acho que a lei de cotas ela foi um grande avanço, né? Um marco, quando falamos da empregabilidade da pessoa com deficiência, porque antes dela, ela é de 1991, a Lei 8.213, antes dela, a gente batia na porta
do empresário, das grandes empresas. E ninguém queria contratar a pessoa com deficiência. Depois da lei de cotas, esse cenário ele começou a mudar. Eu acho que é importante também a gente só dar como fica gravado em muitas pessoas, né, que às vezes não sabem, né, do que a gente está falando e entra, né, na live para realmente aprender. Lá no artigo 93, né, da Lei 8.213, que nós chamamos de Lei de Cotas, lá diz que a empresa, a partir de 100 funcionários, ela está obrigada a preencher de 2 a 5% do seu quadro de funcionários, né, com pessoas com deficiência. Então, esse número ele varia de até 200 empregados, a empresa ela precisa preencher 2% dessas vagas. Ah, mas não dá nem... dá meia pessoa. Não interessa, coloca uma pessoa com deficiência. Isso não é desculpa, porque a gente vê essa desculpa até em processos judiciais. De 201 a 500 funcionários, ela precisa empregar 3% desse quadro com pessoas com deficiência. De 501 a 1.000, 4% dos funcionários pessoa com deficiência. E de 1.001 em diante, 5% desse quadro com pessoas com deficiência. É um marco, é um ganho, vem sendo cumprido? Não muito ainda, né? Mas já tem muitas empresas que cumprem e a gente tem um grande aliado aí, né? Que são os auditores fiscais, o Ministério Público do Trabalho, que com o trabalho deles, com certeza, a gente fala isso assim, com certeza, as empresas aumentaram e muito, né? As vagas para pessoa com deficiência, porque tem penalidade, e a penalidade não é pequena. Né? Não é pequena. Infelizmente, né, quando dói no bolso, aí a gente sente. E com as empresas, infelizmente, não é diferente. Temos muitos processos em curso aí das empresas justificando, né, o porquê de não contratar. E uma das principais justificativas das empresas é justamente que a pessoa com deficiência não está habilitada para a vaga que eles querem. Ora, pois, vamos fazer que essa habilitação aconteça. Essa habilitação, esse aprendizado, ele pode acontecer dentro da empresa. Qual é o problema? Aí, contrata. Chega na empresa, não tem acessibilidade, nem de pequeno, nem de grande porte, a empresa não é acessível, a empresa não quer fazer as acessibilidades necessárias. Às vezes é tão pouco, gente, o que precisa ser feito. Às vezes é a acessibilidade física, é mudar os móveis de lugar, é coisa simples. E a gente vê isso não só na lei de cota, quando também nos concursos públicos as pessoas com deficiência são aprovadas e elas não conseguem assumir. E às vezes, quando conseguem, desistem porque não conseguem trabalhar, não tem acessibilidade. Aí você imagina isso na empresa, né, que é privado, é mais complicado ainda. Então, a gente vê muito no Ministério Público do Trabalho, né, os ajustamentos de conduta, que antes de se aplicar uma multa, é feito ajustamento de conduta, tem diálogo, é chamado para negociação, é ensinado, é mostrado como deve ser feito, o que deve ser feito. E às vezes a gente vê empresas no mesmo problema 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e não se consegue. Pode falar, Isabela. Abre o microfone. Aí. Não, Isabela, você está no lugar errado. A gente não está te ouvindo. Isabela, você tinha 2 janelas abertas. Eu acho que você desligou uma delas. A outra fechou, é verdade. Não, enquanto a Isabela resolve ali, deixa eu continuar aqui fazer uma pergunta. Quando
você se apresenta, ou apresenta uma das pessoas com deficiência, um dos clientes da APAI, para uma empresa, como essa pessoa já vai pela APAI, isso ajuda? O nome da instituição ajuda? Tem peso? Me diga Muito. com relação a isso. Tem, porque quando eles procuram a PAI, eles sabem que tem um aprendizado, uma preparação daquela pessoa. Quando eu falo preparação, é aquisição de habilidades e competências. Porque nós estamos falando de pessoas com deficiência intelectual, né? É diferente da pessoa cega, da pessoa com outro tipo de deficiência que não afeta o intelecto. Então, é um pouco mais complicada a empregabilidade da pessoa com deficiência intelectual. Então, antes da pessoa com deficiência intelectual chegar na empresa, ela passou por um curso, meu primeiro emprego na PAI, ela passou por várias oficinas e por vários aprendizados para desenvolver habilidades e competências necessárias para o mundo do trabalho. Ela não aprende lá na PAI uma profissão, não é isso. Ela não aprende, mas ela desenvolve habilidades e competências que vai ajudar ela a se adaptar melhor no mercado de trabalho, a conviver com as pessoas. Ela vai chegar lá, ela sabe que ela tem regras a cumprir, que ela tem que cumprir hierarquia, que existe um chefe, que existe hora de chegar e hora de sair, hora de almoço, que ela precisa cumprir os horários. Ela precisa ir bem arrumada, de banho tomado, de barba feita. Isso tudo para a pessoa com deficiência intelectual é um aprendizado. E ele aprende isso no dia a dia. O que para nós é muito comum, é muito normal, para eles é um aprendizado. Então, eles já chegam no mercado de trabalho, na empresa, já conhece os aprendizados. Aí ele precisa aprender o trabalho que ele vai desempenhar. Isso ele vai aprender lá. Por isso que é importante esse apoio e esse acompanhamento. Não adianta você empregar a pessoa e largar lá e abandonar. Não adianta, você precisa sensibilizar a empresa, fazer reuniões com diretores, com gerentes, com os funcionários que irão trabalhar no mesmo setor, para eles entenderem o que é a pessoa com deficiência, o que são os direitos da pessoa com deficiência, porque, infelizmente, a sociedade ainda é pobre em informação. Eu acho que o nosso papel é muito importante nesse sentido, de levar conhecimento. Então, por isso que é muito importante esses debates, porque a gente leva conhecimento, informação para a sociedade. E é importante frisar como muda o ambiente de trabalho quando tem uma pessoa com deficiência, porque você começa a ver a vida com outros olhos, né? Que na correria diária, ali na empresa, que é produtividade, às vezes você não tem aquele tempo, né, de parar e observar o diferente. E ver que o diferente não é tão diferente assim, ele só precisa de apoios, né? Ele começa a pensar lá o princípio da igualdade, eu preciso apoiar, essa pessoa ela precisa de assistência, eu posso ensinar o que eu sei e ela vai aprender isso, você precisa entender os limites, respeitar os limites. Isso é importante, né? Porque a nossa sociedade ela é muito capacitista. Ai, gente, tadinho, ele não vai dar conta de fazer isso. Ai, que fofinho. Não, ele quer ser tratado como eu e você. Como eu trato a Isabela, como a Eni trata você, como cidadão. Então, isso é importante. E a sensibilização é importante para isso. E a própria pessoa ensina. Olha, não precisa me tratar assim. Peraí que eu vou te ajudar. Não, ele me pediu ajuda. Quando ele pedir ajuda, aí você ajuda, porque ele é capaz, ele tem a sua como eu vou dizer, a sua independência, né? Então, isso é importante também. Isabela conseguiu? Isabela conseguiu? Consegui, agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ok. Deixa eu só justificar, a Isabela vai precisar sair daqui a pouquinho, ela tinha me falado, então quando ela sair de fininho a gente não
não estranhar, tá bom? Vai lá, Isabela. Não, mas não mais, João. Eu estou gostando. Eu acho que eu vou dar um jeito de ficar um pouco mais. Vou ficar mais. Precisa estar aqui. Bom, é o seguinte, dentro de tudo que você falou, doutora Kelly, falou muito assim da postura da empresa, né, com relação ao deficiente. E não sei se porque eu venho da surdez, da área da surdez, minha vida toda eu lidei com pessoas surdas, né, na educação. Sempre fui professora de surdos. E aí a gente vê também uma grande diferença na hora que a empresa fala, eu estou empregando um surdo. Cada empresário fala de peito aberto. Eles estão empregando um surdo. Quando você vai ver, ele exigiu um surdo falante, oralizado, tá? Muito identificado, ele acha que vai entender tudo. Aí o sujeito vai, ele fica muito contente. Porém, vocês já ouviram falar daquela velhinha da Praça da Alegria? Que ela ouvia as coisas assim, distorcia tudo? É mais ou menos isso que acontece com o surdo oralizado. Quando ele vai ver, não é aquela Coca-Cola toda que ele achou que estava comprando. Entende? Uhum. Coca-Cola não era Coca-Cola. Enfim, aí ele se decepciona e aí dá um jeitinho de colocar para fora. Isso eu vi várias vezes. E dentro de todas as deficiências, a gente vê que eles querem escolher, né, as empresas preferem aquelas pessoas com deficiência que são mais, digamos, próximos do que eles chamam, do que eles acham que seria a normalidade. Exatamente, né? eu vejo muito isso. Como é que a gente faz para lidar com isso? Porque você não pode ir embaixo, senão você perde o entregador. Ao mesmo tempo, você não pode deixar passar esse branco. Como é que a gente vai agir? Eu acho que muito é diálogo, né? Por isso que é importante as sensibilizações. Porque falar mesmo, com educação, com respeito, porque isso é muito também falta de conhecimento, né? É falta de conhecimento. Claro que depois de informado, dele ser um conhecedor, dele entender e continuar fazendo isso, aí realmente já é questão de denunciar mesmo, né? Olha, os órgãos competentes. Essa empresa realmente ela não quer contratar pessoa com deficiência. A gente já viu casos tão absurdos aqui de empresas contratar pessoa com deficiência e falar assim, não, você pode ficar em casa, tá? No final do mês o dinheiro tá lá na sua conta. Eles só precisavam que tivesse no seu quadro de funcionários pessoa com deficiência para evitar o pagamento da multa. Fugir da receita. E outra coisa que a gente vê muito também, deixa a pessoa com deficiência isolada. Isso é inclusão social? Está mudando o quê? Qual o conceito social que a empresa quer passar? Deixa lá ele num canto. Não pode, gente. Por fim, ele se entristece. Ou os colegas praticam bullying com ele. Ele sofre preconceito dentro da empresa que deveria promover a sua inclusão social. Então, por isso a importância, Isabela, do acompanhamento pós-contratação. Porque é aí que você percebe essas ações que, no dia a dia, elas passam desapercebidas muitas vezes. Porque a pessoa com deficiência, elas ficam caladas, com medo de perder o emprego, né? Elas têm muito medo, essa insegurança. E elas não falam e ficam ali sofrendo aquele preconceito, sofrendo aquela exclusão calado. Então, se tem um acompanhamento, se tem uma pessoa que uma instituição, né, uma equipe que ela confia, ela vai denunciar para essa equipe. E aí essa equipe chega, né, com toda a preparação, todo jeito, como está? Hoje nós vamos passar um dia aqui para ver como está sendo a inclusão, como está sendo o trabalho e tal. E aí vamos fazer uma reunião de conscientização, de sensibilização. Hoje nós trouxemos novos conhecimentos. E no final sempre deixa claro, se acontecer isso, se acontecer aquilo, não pode, a empresa vai ser penalizada. Infelizmente, teremos que denunciar para os órgãos competentes. A maioria muda, porque muitas vezes é falta de conhecimento, sabe, João? A maioria muda. A Irume,
Marcano, nossa querida lá, Iruma, ela trabalha na equipe dos livros. Gente, eu esqueci muito do dia que a gente foi fotografar. Bom demais, Raíssa, estar aqui. E vocês conhecem um pouquinho do nosso trabalho, né, João? Que nós temos uma equipe, né, lá no Senado, que faz o trabalho na biblioteca. Lá no Senado tem um serviço que chama Senado Inclusivo. Eu e a Isabela já promovemos com a Arumi junto algumas oficinas de fotografia para as pessoas. Sim, verdade, lembro. E tinha, né, várias pessoas da APAI, né? E eu até fiz contato uma época com a APAI, para eu ir para dentro da APAI com esse projeto, tá? Então, se interessar, depois a gente e será bem-vindo, né, Arumi? Arumi está lá. Ele não vai sozinho, não. A Isabela também. A Isabela também. Exato. E a Isabela fazemos uma boa parceria. É importante dizer também, João, que eles são extremamente ligados às artes. E nós devemos analisar a pessoa com deficiência pela teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Às vezes eles não vão conseguir aprender a ler e escrever. Eu estou falando da pessoa com deficiência intelectual. Às vezes não vai conseguir, mas ele desenha quadros maravilhosos, eles dançam, a gente tem um grupo de música, eles cantam, nós temos 2 CDs gravados. Eu não canto nem no banheiro. Quer dizer que eu sou mais inteligente do que eles só porque eu sei escrever? Só porque eu sei ler? Não! Eu não pinto nada, eu não desenho nada, o meu desenho é o mesmo a vida inteira. E eles desenham quadros maravilhosos, fazem exposição. Agora nós estamos mesmo no final do ano, a gente faz o cartão de Natal, né? O Festival do Cartão de Natal Nacional. E eles concorrem a nível nacional com as 2.300 rapazes do Brasil inteiro. Respiram arte, são inteligentíssimos. Cada um dentro do seu conceito, dentro das suas possibilidades. E no trabalho é a mesma coisa, porque eu não posso ser pessoa com deficiência, cineasta, fotógrafo, cozinheiro, né, pintor. Posso ter tudo, eles podem ser tudo o que eles quiserem, gente. É isso que a sociedade precisa entender e internalizar. Semana passada, nós estivemos aqui junto com a Ana Cláudia Mendes. Não sei se você conheceu a Ana Cláudia Mendes, conheço. Né? A Cláudia, é a Ana Cláudia? Isso, Ana Cláudia. Da Federação da... uma querida. Da Federação. Ela tem uma filha linda. Quem veio com ela? Fotógrafa. A Jéssica, semana passada. Olha aqui esse livro, olha. Quem desenhou a capa desse livro? Foi a Jéssica, ó. Diálogos aprofundados sobre os direitos da pessoa com deficiência. A Jéssica que fez. Ela que fotografou. E eu ajudei a Jéssica a organizar um livro dela chamado Asas e Flores. Eu ajudei na curadoria do livro. E ela, semana passada, esteve aqui. Né? E ela falou muito do valor das pessoas que acreditaram. A coisa que a Jéssica mais lembrou foi das pessoas que acreditaram nela. Tá? Eu tive um aluno que frequentou a PAI surdo e tinha problema de surdo, não. Desculpa, ele não tinha fala. Era o Tiago Tricário. Não sei se vocês chegaram a conhecer ele na PAI. Sim, claro. Já foi embora, infelizmente, né? A gente perdeu o Tiago. Mas o Tiago, quando eu tinha 7 anos, chegou para mim com um diagnóstico de que ele não seria capaz de... Ele ia ter uma descalculia gravíssima. Ele não ia ser capaz. E eu ignorei esse fato, comecei a trabalhar com ele com números de borracha e quantidades, e pinos e material. Um dia, uma pessoa do SARA, uma psicopedagoga do SARA e uma psicóloga do SARA, quando eu olhei, estavam escondidas atrás da minha porta. Porque o pai e a mãe escreveram um relatório para o SARA, o pai e a mãe levaram, elas não acreditaram, elas tiveram que ver para acreditar. Então, jamais a gente pode acreditar no que não pode. O não pode, a gente já tem, não acredita nele, não pode já estar aí.
O não nós já temos, né? E o não é o que eles mais têm. É o que eles mais têm. Então, eu acho que o nosso dever, né, a nossa missão é justamente minimizar esses nãos. E Exato. mostrar para a sociedade que Eu eles são quero, sim. eu gostaria de passar a palavra para a Eni. É Eni, você verdade, a gente não ouviu a Eni ainda. a Eni e depois a Cida que está com o nome de Master aí. Master. Ah, verdade. É a Cida Abreu. Então, boa tarde, João, Isabela, Boa tarde. Boa tarde. doutora Kelly, prazer. Quero Prazer dizer, meu, que cada encontro eu acho um projeto para a minha entidade. Que bom. Esse já tem um outro projeto aqui de preparatório para as pessoas ir para o campo de trabalho. Olha só o que estou inventando, né? Então, muito bem, é isso mesmo. É assim mesmo. esses encontros têm sido maravilhosos para mim, para minha preparação como presidente de uma entidade que eu estou aprendendo ainda a ser séria, né? Eu estou junto com a cegueira, estou aprendendo a novas coisas maravilhosas. A Isabela aí e o João Rios. Mas, doutora Kelly, eu gostaria de tirar uma dúvida com a senhora em relação à lei de cotas, né? A gente se vê muito nas leis de cotas e muito pouco nós deficientes ser atendidos de acordo com o público. Por exemplo, aqui em Maringá, eu tenho caso da minha equipe de turma que convive comigo, que ele recebe um benefício aí de um salário mínimo, né, pela deficiência. E ele foi convidado para trabalhar, preencher uma cota de uma empresa com a remuneração muito mais baixa do que ele recebe mensalmente. Aí eu me pergunto, isso é justo? Aí, claro que o deficiente não vai se empolgar em ir para o campo de trabalho, sendo que ele acaba ganhando um pouco mais com o benefício, porque os gastos da pessoa com deficiência é só quem tem a deficiência que sabe. Verdade. Eu vejo assim que, por exemplo, aqui na minha casa mesmo, eu tenho minhas filhas que não têm deficiência, e o meu gasto é muito superior àquilo que eu ganho. É muito maior do que o que as minhas filhas ganham. E, assim, financeiramente, nós não somos, assim, respeitados ao limite de igualdade. Eles simplesmente nos rebaixam lá embaixo e não dá incentivo para que a gente queira trabalhar. É verdade, Eni, o caso que você disse, ele não é justo e ele nem é lícito, né? O trabalhador brasileiro, ele precisa ganhar a partir de um salário mínimo. Então, se uma empresa contrata para subempregos, porque ainda tem isso, né? A pessoa com deficiência, além da dificuldade de empregabilidade, a empresa ainda oferece subempregos, ela desvaloriza, né, o conhecimento da pessoa com deficiência, ela desvaloriza como pessoa mesmo. Então, isso não pode acontecer, e isso desanima. Quem vai deixar de receber o BPC? Porque para você ser empregado com carteira assinada, você precisa de abrir mão do BPC. Hoje, né, já tem um novo plus aí que se suspende por 2 anos, né? E você vai para o mercado de trabalho, dando certo lá, aí sim suspende de vez o BPC e você fica no mercado de trabalho. Não deu certo, você pode voltar para o BPC, né? E como é que nós que trabalhamos, né, nessa área vamos falar para a pessoa? Não, pode abrir mão do BPC, você fica aqui no mercado de trabalho. Com essas situações que vocês colocaram, impossível. Então, não há a pessoa com deficiência, ela não tem ânimo e nem coragem de largar o certo pelo duvidoso, porque ela é desvalorizada no mercado de trabalho. Por isso, Eni, é muito importante o seu papel enquanto presidente de uma instituição,
né? Você está aí à frente, você é voz, você tem lugar de fala. Então, é muito importante você organizar, né, essa instituição para ela ser forte, porque são vocês que vão ajudar, vocês que vão fazer esse intercâmbio com a empresa, vocês que vão levar informação. Só, olha, peraí, não é assim. A pessoa com deficiência tem que ser valorizada como qualquer outro trabalhador. Ela não pode receber menos só porque ela é pessoa com deficiência. Isso é preconceito, isso é discriminação e isso é crime. Previsto lá na Lei Brasileira de Inclusão. Até 3 anos de detenção para quem discriminar a pessoa com deficiência. Então, é muito importante o seu lugar de fala. Denuncia, vai no Ministério Público, na auditoria do trabalho. Isso não pode acontecer, está errado. Eu gostaria também, Enide, e demais convidados, de agradecer a presença aqui do meu amigo Marcelo Chaves. O Marcelo, ele é porque ele está desligado, mas eu acho que é o Marcelo mesmo, meu amigo. Marcelo, aparece aí. Ele é o coordenador do núcleo de Sobradinho, ó, pela risadinha, eu já reconheci. Ah, legal. E Seja também, bem-vindo, Marcelo. o Marcelo faz um trabalho fantástico, gente, à frente da PAI de Sobradinho. Tanto na empregabilidade da pessoa com deficiência, quanto no trabalho do Centro-Dia, que são as pessoas com deficiência em processo de envelhecimento. Ela tem uma área verde, onde é feito um trabalho maravilhoso. Vocês estão todos convidados para conhecer sobre a coordenação do Marcelo. E gostaria de registrar a presença, vamos sim, do Dr. Felipe Ponce. Felipe, aparece aí para a gente te ver. Ele saiu. Ponce. Saiu? Ele está aqui para mim. Não, ele está aqui, ó. Para mim ele saiu. Então, saiu para mim aparecer. Voltou. Tá ruim. O doutor... Boa tarde, Ponce. O doutor Felipe Ponce, ele é presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB de Taguatinga. Ele é vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do IBDFAN-DF. Ele é um militante na causa. Ele é também da Comissão da Pessoa com Deficiência, acho que ele é o presidente, eu vou deixar ele falar, da ATT, que é os Advogados do Trabalho, e ele é do CODED também. Posso deixar o Ponce falar? E ele é advogado também, e ele luta pela inclusão do advogado com deficiência também no mercado de trabalho. Ponce, que alegria você aqui, meu amigo. Fala um pouquinho para a gente do seu trabalho, da sua luta e da sua missão. Depois a gente passa a palavra para a Cida e depois para o Marcelo Chaves. Tá bom. Boa tarde a todos, muito obrigado. Boa tarde, seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Obrigado pela palavra. Kelly, a nossa querida amiga, né? Presidente lá da comissão do IBDFAN, da Comissão da Pessoa com Deficiência do IBDFAN. Também é minha vice lá na Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB de Taguatinga. Enfim, ela já me apresentou algumas qualificações, alguns cargos que eu tenho, mas eu sou conselheiro, na verdade, dos direitos humanos. Eu sou conselheiro distrital dos direitos humanos. Eu faço parte da gestão e eu faço parte do GT, né, do grupo de trabalho do Conselho da Pessoa com Deficiência, porque temos 4 conselheiros deficientes, no caso, e aí, ou que são militantes. Então, eu faço parte desse GT, onde a gente trabalha políticas públicas para as pessoas com deficiência, lá no Conselho. E eu sou presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Associação dos Advogados Trabalhistas. Enfim, tanta coisa, né, que a gente vai batalhando. Muita coisa. Mas, você é um grande homem. Isso, mas querendo falar um pouco, assim, hoje em dia a gente tem visto muito a invisibilidade, infelizmente, da pessoa com deficiência, a discriminação da pessoa com deficiência. Infelizmente, a gente já teve um grande avanço, já
um respeito, já temos legislações, normas, como a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, o Estatuto hoje da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal mesmo, que até foi promulgado agora em julho, mas, infelizmente, está apenas na teoria, ainda precisa colocar em prática a questão da empregabilidade que foi tratada aqui, que eu acabei pegando um pouco, que precisa as empresas respeitarem as pessoas com deficiência. É aquilo que está estabelecido na Lei 8.213, da quantificação de quantas pessoas com deficiência tem que estar na empresa, que até mais de 100 empregados, 5% tem que ser de pessoa com deficiência, até 5%, mas não só empregar para colocar o quórum, simplesmente, mas dar possibilidade para que as pessoas com deficiência nas empresas públicas e privadas possam exercer de forma plena aquela atividade. Eu mesmo acho que já tratei, acho que já até falei com a Kelly sobre isso, só para relatar um assunto que eu trabalhei numa empresa em 2013, em que antes de eu ser advogado, e que a função era para ser auxiliar, salvo me engano, auxiliar de RH. Só que na hora quando eu fui contratado, eles nunca me colocaram na função. Na verdade, eu passei 5 meses sendo jogado de um lado para o outro. Ou seja, assim, ficava na sala do chefe lá do setor, fui colocado também lá no almoxarifado, onde só tinha EPI, ficava sozinho lá. Enfim, se eu passei por isso, imagine quantas pessoas com deficiência estão passando por isso. Isso. Quantas pessoas com deficiências estão tendo seus direitos tolhidos? Elas não têm o protagonismo, a possibilidade de desenvolver um trabalho, de se sentir útil. Né? Então, isso precisa ter mudado, ser modificado a mentalidade da nossa sociedade, essa discriminação estrutural que, infelizmente, a nossa sociedade ainda tem. Né? Então, a gente precisa, em vários aspectos, saúde, educação, enfim. Só para finalizar, eu não vou me adiantar muito, alongar, mas para finalizar, a gente lá no Conselho Distrital, com essa pandemia, nós fizemos dois projetos, 2 recomendações, que era para que as pessoas, antes de sair a lei que estabelecia a segurança, a garantia no emprego da pessoa com deficiência, né, no emprego, nós recomendamos ao governo do Distrito Federal para que as pessoas com deficiência elas pudessem trabalhar em home office, porque a pandemia está muito complicado, e muitas pessoas com deficiência estavam contraindo o coronavírus, o Covid, e estavam morrendo. Então, a gente fez essa recomendação. Estamos trabalhando bastante lá no Conselho, na OAB, enfim. Eu quero agradecer a participação. Obrigado. Né? Eu não vou me alongar muito, porque tem muitos temas para ser tratado, mas eu quero agradecer a participação. Tá? Obrigado, doutor Ponce. Obrigada, Seja bem-vindo. Muito importante o seu lugar de fala, meu amigo. Num país, né, João, que nós temos aí, segundo dados do IPEA, 420 mil pessoas com deficiência empregadas, mas num universo de 46 milhões de pessoas com deficiência, ou seja, menos de 1%. E quando nós falamos também em empreendedorismo, né, e no mercado de autônomos informal, nós temos aí 300 mil, menos de 1%. Muito ainda precisa ser feito, né? Já andamos muito, temos aí a lei brasileira de inclusão, temos aí a lei de cotas, que com certeza mudou o cenário da empregabilidade, né, no Brasil, para a pessoa com deficiência, mas a luta ainda é grande e nós temos ainda um longo e árduo caminho pela frente, que é a promoção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas não essa promoção, essa empregabilidade só para cumprir cotas para não ser penalizado. Não, nós temos que... Você falou um número aí que é novidade para mim, porque a gente está fazendo um relatório dessas, e muitas vezes eu estou escrevendo aqui.
das pessoas empregadas, 400 mil. Sim. São dados do IPEA. Ok, dados do IPEA. E você falou também 420 mil. De pessoas empresárias. Autônomas. Não, pessoas autônomas mesmo, que empreendedores, Autônomas, né? ok. Autônomas. Ok. Cerca de 300 mil que nós temos, né? Que respondeu o censo e que não chega a 2 mil. E onde estão todas essas pessoas? E cadê as vagas de trabalho para todas essas pessoas? Então, é um caminho longo que nós temos pela frente, né? Não desvalorizando tudo que nós já construímos até aqui. Sim, mas, assim, eu acho que é unir forças mesmo para que as pessoas com deficiência, elas saiam da invisibilidade. Com a pandemia, ficou escancarado essa invisibilidade, né? Na verdade, elas já viviam nessa invisibilidade, a sociedade que não percebia, e agora está percebendo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, né, para promoção mesmo mostrar, né, os direitos da pessoa com deficiência, mostrar que elas são capazes, que elas têm lugar de fala. Hoje nós temos, é fantástico você abrir o Instagram e ver pessoas com deficiência, influencer digital. Influenciadoras, Eles têm lugar de fala. Nós temos aí cozinheiros, né? Tem um rapaz que eu sigo, Dal, um adolescente, ele faz altas receitas. Nós temos cineastas, nós temos pessoas de todos, engenheiros, nós temos cabeleireiro, elas podem ser o que ela quiser, elas que têm que escolher a profissão e não nós oferecer, a sociedade oferecer subempregos, como se estivesse fazendo um favor. Não é favor, é direito. Não é favor, a sociedade precisa dar oportunidades. Fala, Isabela. Nosso horário está chegando, né? Vamos organizar. Só um minutinho, Isabela, por favor. A Cida, doutor Marcelo Chaves, Arumi, depois você, Isabela, que a gente vai... A gente encerra, né? 4h10, tá? Temos mais ou menos 20 minutos. Tá bom. Cida, seja bem-vinda, Cida, querida. Oi, obrigada. Boa tarde, pessoal. Cheguei bem atrasada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. É que para mim o retorno está bem baixinho. Então, eu perdi um pouco do assunto aí. Na questão da Eni, que a Eni comentou aí do pessoal que não quer deixar o que ganha para ir para o mercado de trabalho, né? É uma coisa assim bem complicada. Às vezes tem a vaga lá, a pessoa vai, que nem eu já trabalhei em tanto empresa privada como pública. E nesses dois tipos a gente vê muita diferença, né? Que nem quando eu trabalhei numa faculdade particular, eles faziam até banquinho para mim poder descansar as pernas, entendeu? Queria um móvel que desse para mim trabalhar, fone de ouvido, né? Tudo. Queria fazer tudo ali para mim. Achava bem legal. Mas já na pública, eu já via muita diferença, entendeu? Banheiro sem rampa, você tinha que andar longe. E, inclusive, tem esse pessoal que trabalha com assim, de horário, tem que atender as pessoas por minuto, né? Elas mesmas já não vão no banheiro. Elas ficam ali o dia todo porque elas precisam de um tempo maior, né? E às vezes, dependendo da empresa, não olha para esse lado. Então, é o que faz que o gente também ele não queira ir para esse mercado, porque eles preferem estar em casa, ganhando do governo, do que ir para fora sofrer mais ainda do que sofre, né? Porque tem gente que sofre, né? Ele precisa, ele é necessário. E, contanto, a empresa não olha para essa precisão dele, né, de cada pessoa.
Então, aí que faz com que ele se refugie mais ainda da sociedade, de ir para o trabalho, entendeu? Porque eles acham tudo mais difícil. E transporte, eu mesmo não ia de transporte, eu tinha que ir de carro. É um gasto a mais, tinha que depender de uma pessoa, porque senão eu não trabalharia até agora, né? Até pouco tempo, porque eu me aposentei também. Mas assim, é muita coisa que existe nesse meio aí. Quando eu fiz a faculdade, por exemplo, eu demorei, eu fiquei 1 ano para conseguir uma sala térrea. 1 ano eu fiz na faculdade, subindo escadaria, não posso, né? Hoje nem subo mais. E ninguém via isso dentro da empresa, lá da faculdade. Então eu fui, teimei, até que eu consegui. Mas também na hora que eu desci, me arrependi na sala térrea, porque eles pegaram a pior sala que tinha na faculdade. E aí o que eu tinha que ver? A pior sala e ainda ver os meus amigos me olhar de cara feia, porque eles estavam na pior sala por causa de mim, entendeu? É complicado para o deficiente, né? Muito complicado. Tá joia. Mas Obrigado. aí, trabalho é assim mesmo, né? Então, É. às vezes, ele se refugia, não é porque a pessoa quer, porque ela não quer dar cara a tapa, não é por causa dessas barreiras. Essas barreiras que eu decidi enfrentar, né? Mas muita gente não tem essa força. E tá aí, eu e a Eni tentando aí, com o pessoal, tentando fazer com que eles encarem igual a gente. Não é fácil, mas estamos aí. Que ótimo. Beleza? Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigada. Sim. Doutor Marcelo Chaves. Boa tarde. É Boa tarde. bondade, doutor João. É assim, meu depoimento vai ser muito breve, porque eu tenho mais a aprender com vocês do que contribuir. Assim, as palavras da Kelly sempre são uma bondade para a gente. Eu quero deixar bem claro que o Distrito Federal, a pessoa com deficiência, principalmente na APAI, que ela está à frente, a gente tem uma segurança muito grande de ter uma pessoa no nível da Kelly à frente do pedagógico da APAI. Assim, eu aprendo muito com ela todo dia. Às vezes é o único refúgio que a gente tem para esclarecer nossas dúvidas, nossas angústias, porque a gente que trabalha por amor mesmo a pessoa com deficiência, às vezes a gente fica perdido, né? Porque a PAI, para mim, é quase meu time, é que nem se fosse o Flamengo. Eu defendo ela com unhas e dentes. Mas, às vezes, a gente não tem assim, a clareza do que a gente vai colocar, e aí eu recorro à Kelly, porque ela eu já falei isso para ela, o nosso porto seguro. Então, é isso, agradeço a oportunidade, doutor João. E, assim, Obrigado, a fala da Kelly, ela está aí, em pleno sábado, trabalhando em prol da pessoa com deficiência, é domingo. Eu até falei lá com a minha coordenadora pedagógica, a Kelly, o dia dela não tem fim, porque ela está em todas. É isso, obrigado pela oportunidade. Marcelo, Missão é isso. É não até o fim desistir dessa nunca. conversa. Marcelo, até o fim dessa conversa, eu vou te convencer a ser vascaíno, tá? Pode deixar. Não, eu tô aqui. Não. Flamengo tá bom. Arumi, querida. Boa tarde. Eu Flamengo, tenho né, muito... Eni? Boa tarde, Vou deixar o tempo para as pessoas. Não, só peço desculpa, eu cheguei atrasado, né? E agradecer sempre ao João e Isabela, porque sempre nos dão apoio, dão um maior carinho com os nossos colaboradores, né? Eles adoram vocês, viu? Vocês dois. Obrigado. O maior valor para eles. Né? Eu quero falar assim para a Cida, para a Eni, para o Marcelo, continuar nessa luta mesmo, não desistir. Né? Eu estou nessa área do ensino especial desde 1983. E principalmente nessa área, né, em relação à colocação do deficiente no mercado de trabalho. Então, venho já algumas décadas, né?
E ainda bem que vai aparecendo pessoas, assim, competentes. Nossa, Kelly, é maravilhosa, viu? Precisa dessas Obrigada. pessoas na frente, né? Então, assim, que não pode desistir, né? Sempre é isso, e vem em frente. E quem tem essa missão de abrir caminho, realmente sofre um pouquinho, mas está fazendo em prol de muitas pessoas. Isso é maravilhoso, né? Meu trabalho na biblioteca lá do Senado, para mim, assim, é uma coisa particular, é a minha realização profissional, porque sempre batalhei nesse sentido. E ter, né, os nossos colaboradores, eles ter a carteira assinada com todos os direitos e, né, e ter essa dignidade e das pessoas respeitarem. Então, dentro da biblioteca, né, os nossos colaboradores são muito bem respeitados, as pessoas admiram a postura deles, né? Então, eu acho que é assim que tem que fazer mesmo, né? E na batalha. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Né? Deixa aí as palavras para outras pessoas aí. Obrigada. Obrigado. Isabela, com você. Não, é só se lembrar, né, de que existem muitos níveis dentro da deficiência, mas que eles não determinam tanta coisa assim, né? Não determinam nada. A gente não pode ficar preso a isso para dar uma chance para alguém, que nem uma chance, né, para garantir o direito de alguém, né? Todos os níveis são bem-vindos, porque quando uma pessoa não consegue ainda atingir uma determinada habilidade naquele momento, demonstrar uma determinada... A gente tem que se perguntar o que a gente fez para que ela conseguisse. Antes de dizer, ela não consegue mudar as coisas, o que eu fiz para que ela conseguisse? Se a gente se pergunta isso, a gente sempre vai achar a resposta. Eu fiz muito pouco. Então, está na hora de eu fazer um pouquinho mais. E fazer um pouquinho mais tem a ver com, vou abrir o espaço, sim, para que eu também possa fazer um pouco mais. Porque a gente que está ali garantindo o espaço também cresce na hora que a gente garante. Né? Eu fui desafiada a dar aula de fotografia para a internet para um rapaz surdo cego. E eu fiz isso durante 6 manhãs de quinta-feira. Ele me manda os exercícios, ele fez três autorretratos deles, um com uma exposição mais ou menos, outro com uma exposição mais... exposição, gente, é a iluminação, com a iluminação mais escura e outra mais clara. Então, é o que ele consegue. Eu fiquei feliz com isso, porque ele conseguiu perceber. Entende? Daí a gente vai começar com ele. E vai chegar onde ele quer, porque ele quer fotografar. Se ele quer fotografar, ele pode fotografar. Porque ele quer. Com certeza. A medida é essa. Ele quer, então ele pode. Obrigada. Exatamente. Doutora Kelly. Ai, João, estou muito feliz. Eu gostaria de agradecer, que eu sei que a gente está passando, né, já para o final. Gostaria de agradecer a presença e o lugar de fala de cada um de vocês. Com certeza eu aprendo todo dia, né? Todo dia com a fala da Eni, eu aprendi coisas novas, com o depoimento da, como chama? Master? Essa linda que está aqui no meu cantinho direito. Cida, que tá com Cida, foi um prazer te conhecer. Gostei de ouvir o seu depoimento e de ver a guerreira corajosa que você é e que você é exemplo, né? Para as pessoas que estão aí, você e Eni são força. Isso, e não desistam mesmo não, não desistam mesmo não. Se hoje nós temos uma sociedade mais justa e inclusiva, é por causa da luta de vocês, que estão aí à frente, na comunidade longe da gente, mas a gente está aqui, ó, unidos em força, o que a gente puder ensinar, e a gente está aqui para aprender também. Então, eu gostaria de agradecer, eu acho que é muito importante discutirmos sobre mercado de trabalho, né, da pessoa com deficiência. O direito do trabalho é um direito previsto na nossa Constituição, é um direito constitucional, ele é para todos. Lá na Constituição não fala que ele é só para a pessoa dita normal. Porque o que é normalidade hoje, gente, né? O que é normalidade? Então, é para todos e é isso aí. Então, nós temos que tratar os desiguais de forma desigual para se alcançar a igualdade. Então, as acessibilidades são justamente para isso, para a gente nivelar, para que todos consigam chegar lá.
Se é o trabalho, é o trabalho, se é a cultura, se é o lazer, se é a educação, se é a saúde. O direito ele é para todos. Só assim nós vamos conseguir construir realmente um Brasil e uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigado. Eni, Bom, João, como sempre, eu quero agradecer, né, a vocês que supostamente não têm nenhuma deficiência, tem essa preocupação conosco que temos, né? Se nós não tiver pessoas assim, igual vocês, a Bela, a doutora Kelly e os demais que não têm deficiência, para nos ajudar, infelizmente nós somos um pouquinho mais massacrados. Então, eu só tenho que agradecer a você, João, por ter iniciado tudo isso e trazido pessoas maravilhosas para nós, a Isabela, a Kelly e outras pessoas que sempre estão com vocês e comigo. Obrigada. Obrigado, Eni. Obrigado. Vocês aqui nos dão forças. Eu sempre digo que quando eu estou com vocês, eu chego em casa mais forte. Marcelo, falou da doutora Kelly que o dia para ela, 24 horas, é pouco. Mas aí eu lembrei aqui que as pessoas que fazem mudanças no mundo são poucas. As grandes mudanças não são feitas pela coletividade. E o maior exemplo que eu tenho disso é Cristo. Só existiu um Jesus Cristo. Só existiu um Buda. Só existiu, graças a Deus, só um Hitler. Tá? E outros políticos aí, que não é o caso aqui. Mas só existe um, ou para jogar a humanidade para cima ou para baixo. E dentro do nosso universo, e aí, no caso da doutora Kelly, nós fazemos o possível, o que está ao nosso alcance, que nem uma roda de conversa dessas aqui. Você quer falar, Marcelo? Microfone. Não, assim, só agradecer mesmo, doutor João, a nossa querida Kelly, aqui de Brasília, e assim, toda a sala, né? Assim, é uma construção mesmo do conhecimento, a gente estando juntos, né, debatendo, vendo outras visões. A gente às vezes acha que a gente está aqui numa zona de conforto, mas a gente vê que tem pessoas que estão numa batalha muito grande, e assim, a gente aprende muito com essas contribuições, seja da Cida, da Eni. É por isso que, assim, sempre que a gente vê no nosso grupo, a Kelly está sempre colocando mais e mais eventos que é para a gente se atualizar, para a gente ficar a par desses debates, né? E contribuir muito, assim, conhecer o Senhor, né? E é isso, só agradecer mesmo, tá? Obrigado, Marcelo. Bom dia, bom fim de semana. Doutora Kelly, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado os convites, meu e da Isabela, do Instituto Surdofoto. Muito obrigado, Eni, por essa parceria. Cida Abreu, você mora no meu coração. Arumi, muito obrigado. Doutor Ponce, muito obrigado. Bia, continue ajudando a sua mãe, a Bia, nossa eterna auxiliar. Isa Aguiar, seja bem-vinda. Você não falou nada, Isa Aguiar. Isa Aguiar, você quer fechar? Está quietinha e caladinha ali. Está só aprendendo. Exato. Tá bom, então, gente. Muito obrigado. Boa semana a todos. Bom final de semana a todos. Muito obrigado. Boa tarde. E daqui Boa 15 tarde, dias tem mais. Boa tarde. Daqui 15 dias tem mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde para todas. Boa tarde. Tchau. 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 Obrigada.